Olá, pessoal! Que excelente ter todo mundo aqui para nossa análise visual de hoje. Vamos mergulhar direto em um assunto que faz parte da rotina matinal de milhões de pessoas pelo mundo afora. Durante anos, a gente ouviu falar que os suplementos de ômega 3 são alimento definitivo para o cérebro, certo? Aquela pílula mágica para manter a mente afiada e proteger a memória com o passar do tempo. Mas e se essa crença generalizada estiver escondendo uma realidade muito mais complexa e, francamente, um tanto preocupante? Pois é, hoje vamos destrinchar um estudo de 2026 recém-saído do forno que simplesmente vira essa suposição de cabeça para baixo. Os dados que vamos explorar agora prometem mudar completamente a forma como a gente enxerga essa suplementação. Vamos começar com a nossa primeira parte, a suposição sobre a saúde cerebral. A ideia básica que sustenta essa indústria gigante sempre foi muito simples. O nosso cérebro precisa de gorduras boas para funcionar. O ômega 3 é uma gordura excelente, logo, tomar uma cápsula de óleo de peixe todo dia deve criar um escudo protetor contra o declínio cognitivo. Faz todo sentido, né? Mas existe um contraste brutal entre essa expectativa e o que os dados realmente mostram. De um lado, temos essa visão predominante de que o ômega 3 é sempre uniformemente benéfico. Do outro, temos essas novas descobertas do The Journal of Prevention of Alzheimer's Disease. E essa pesquisa sugere justamente o oposto em algumas situações. Potenciais efeitos adversos na função das nossas sinapses e, pasmem, um declínio cognitivo acelerado. É um choque frontal contra aquele mito neuroprotetor que a gente conhecia. Para entender o peso dessa mudança de paradigma na ciência, vamos ler exatamente o que os próprios pesquisadores disseram. A citação é a seguinte: essas descobertas desafiam a visão predominante do ômega 3 como uniformemente benéfico e destacam a necessidade de uma reavaliação cautelosa. De forma totalmente imparcial, é fundamental reconhecer a gravidade dessa declaração. A ciência não está dizendo que o ômega 3 virou um veneno do dia para a noite, de jeito nenhum. Mas, com certeza, isso acende um sinal de alerta vermelho gigante sobre o uso indiscriminado desse suplemento. Dito isso, vamos avançar para a segunda parte, testando os dados do ômega 3. Para fazer uma afirmação tão ousada assim, os cientistas precisavam de evidências irrefutáveis, claro. Então, eles recorreram a um dos bancos de dados mais respeitados do mundo neurocientífico, a Iniciativa de Neuroimagem da Doença de Alzheimer. E o número de destaque aqui é 819. Os pesquisadores filtraram meticulosamente os dados até encontrarem 819 participantes perfeitamente pareados. Em estudos observacionais é super comum que outras questões de saúde baguncem os resultados. Mas esse grupo foi selecionado com um rigor matemático absoluto para eliminar qualquer ruído que pudesse atrapalhar a análise. A configuração de estudo foi realmente impecável. Eles usaram uma técnica super rigorosa chamada pareamento por score de propensão. E o que isso significa na prática? Significa que os usuários e os não usuários de ômega 3 tinham exatamente a mesma idade, o mesmo sexo, a mesma genética de risco para Alzheimer e os mesmos diagnósticos de base. A única grande diferença entre os dois grupos era o uso contínuo dos suplementos de ômega 3, predominantemente aquelas cápsulas comerciais de óleo de peixe. E tem mais, foi um acompanhamento com uma mediana de 5 anos. Não foi um teste rápido, foi uma observação de longo prazo, super bem controlada. E isso nos leva à terceira parte, um declínio cognitivo surpreendente. Com o palco montado, grupos iguaizinhos e 5 anos de testes pela frente, a expectativa era que o grupo suplementado tivesse a memória mais preservada, certo? Mas os resultados trazem uma reviravolta contra-intuitiva. Ao olhar para as trajetórias cognitivas, observem as linhas vermelhas. Elas representam o grupo que tomou ômega 3. Nesses 3 testes padronizados diferentes que avaliam a cognição, o declínio é visivelmente mais rápido e mais íngreme do que no grupo sem suplemento, que são as linhas azuis. Ou seja, a capacidade cognitiva de quem ingeriu o óleo de peixe estava de fato caindo mais rápido com o passar do tempo. E para colocar a magnitude clínica disso em perspectiva, a gente não está falando de um errinho estatístico sem importância, não. Esse declínio acelerado foi equivalente a algo entre 7,8% e 15% da progressão anual típica que observamos no Alzheimer. Imagina só, descobrir que uma pílula que se propõe a proteger o cérebro está estatisticamente ligada a uma perda de função equivalente a uma fração tão grande da progressão de uma doença degenerativa, isso é clinicamente muito significativo. Vamos então tentar entender isso na nossa quarta parte, descartando as vias clássicas. Diante de um resultado tão inesperado, a gente entra num verdadeiro mistério de detetive médico. Quem cometeu o crime biológico? Se o ômega 3 estava piorando a cognição, será que ele causava diretamente a patologia do Alzheimer? Para surpresa de todos, os suspeitos clássicos tinham um álibi perfeito.
Quando olhamos para as imagens que mostram a deposição de placas beta-amiloides e a agregação da proteína tau, que são as grandes vilãs clássicas do Alzheimer, as linhas do gráfico praticamente caminham juntas. O ômega 3 não teve nenhum impacto nisso. Ele não acelerou a fisiologia clássica da doença. O verdadeiro culpado era completamente diferente. E o verdadeiro culpado identificado no estudo atende pelo nome de hipometabolismo de FDG. Em termos práticos e simples, isso significa uma redução severa no uso de energia pelo cérebro. O cérebro se alimenta de glicose, né? Quando os neurônios e as sinapses estão machucados ou em sofrimento, eles consomem muito menos energia. E foi exatamente essa queda perigosa na captação de energia em regiões vulneráveis do cérebro que apareceu de forma isolada nos dados do grupo que tomou o suplemento. E esses modelos de mediação estatística provam matematicamente essa relação direta. O caminho visualizado aqui demonstra que a diminuição do metabolismo da glicose é o elo exato, a ponte, entre o uso contínuo do suplemento e o agravamento das pontuações cognitivas. Essa falha de energia explicou até 40% de todo o efeito do declínio acelerado. A arma fumegante finalmente foi encontrada na disfunção sináptica. Isso nos traz a quinta parte, o ciclo vicioso da oxidação. Aí fica a grande pergunta central. Como a gente sai de uma cápsula dourada de óleo de peixe para uma falha crítica de energia nas sinapses? Por que uma gordura tão famosamente saudável causaria um dano desses? É totalmente contraintuitivo. A resposta não tem a ver com nenhuma toxicidade externa, mas com a delicada biologia celular e com a própria estrutura molecular que faz essa gordura ser considerada especial. O processo destrutivo ocorre exatamente nesta cascata biológica passo a passo. Vamos lá. Primeiro, o ômega 3, especialmente o DHA, é altamente insaturado. Segundo, por causa dessa mesma estrutura, ele é extremamente suscetível à oxidação quando entra nas mitocôndrias, que são as usinas de energia do cérebro. Terceiro, uma vez oxidadas, essas gorduras comprometem a integridade da membrana da mitocôndria, derrubando a produção de energia de forma drástica. E quarto, essa falha gera ainda mais radicais livres e espécies reativas de oxigênio. É um efeito dominó, um círculo vicioso terrível de dano oxidativo e supressão de energia. Caminhando para o nosso final, a sexta parte, reavaliando os suplementos cerebrais. Afinal, qual é a grande lição de tudo isso? O estudo pede uma reavaliação cautelosa, simplesmente porque o contexto é absolutamente tudo. A ciência não é feita de tudo ou nada. Fatores contextuais são cruciais. Quais são os níveis de ômega 3 que a pessoa já tem no sangue? A dosagem está correta? E tem um ponto de extrema importância: o alto risco de oxidação do óleo de peixe comercial. Muitas cápsulas na prateleira podem já estar parcialmente oxidadas antes mesmo de alguém tomar. Se o organismo já possui uma carga oxidativa pré-existente, colocar um suplemento oxidado lá dentro é como jogar gasolina num fogo biológico. E toda essa descoberta culmina em uma reflexão final muito provocativa. Diante dessas evidências irrefutáveis de que a biologia de cada um reage de forma inteiramente individual, será que já não é hora de abandonar de vez essa ideia de uma suplementação padronizada, igualzinha para todo mundo, e adotar uma abordagem verdadeiramente personalizada para a saúde cerebral? O caminho para manter a mente afiada parece estar menos focado em seguir mitos cegamente e muito mais voltado a entender as necessidades e os riscos específicos de cada organismo. Fica aí essa grande reflexão. E muito obrigado pela companhia em mais uma análise visual de hoje.